Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê! Eu espero conseguir fazer esse podcast hoje. Eu estou extremamente emocionada só de pensar, porque antes eu fico pensando, tentando fazer um texto na minha cabeça assim, e eu faço um pré-texto, sabe, assim, para eu ter pelo menos um norte, assim, sabe? E aí, hoje eu não consegui fazer esse texto. Hoje eu não consegui. Eu tentei 3 vezes fazer um texto e tudo mais, e não consegui. De tão emocionada que eu ficava. Então, eu falei, vai lá, Cris, e faz um podcast solto, sabe? As pessoas já me conhecem, sabem como que é o meu raciocínio. E vamos lá. Hoje o meu podcast, gente, é sobre... Da última vez, no último podcast, eu falei para vocês da importância do nosso ambiente, né? O ambiente influencia muito na nossa vida. Com quem a gente convive, família, amigos e tudo mais, é um fator muito importante, né, para a vida da gente. Eu falo de comportamento mesmo, comportamental, sabe? E eu sempre paro, às vezes, e fico fazendo análise da minha vida, de quem eu estou cercada, quem são meus amigos, né? E, obviamente, eu acho que todo mundo que tem a minha idade, né, ou mais, vai vendo que quanto mais velho a gente vai ficando, menos amigos a gente vai tendo. E eu acho que isso é uma coisa, assim, até natural da vida, né? A gente vai mudando muito e aí a gente, às vezes, vai vendo que são tantas coisas que fazem com que a gente não continue mais com aquele grupo ou um amigo determinado, e eu acho que é muito natural isso, né? São momentos de vidas diferentes, às vezes, e tudo bem, né? E eu sempre tive relacionamentos de amigos, de amorosos muito saudáveis, então... eu sempre paro para fazer uma análise para ver olha, como é que tá, né, sabe, às vezes dá uma balançada assim na árvore para ver se cai alguma coisa. Eu acho isso super importante para nossa vida, sabe, para a fluidez da nossa vida, assim. E esses dias eu venho pensando muito nisso, em uma pessoa muito especial para minha vida, que óbvio que eu tenho muitos amigos importantes e eu chego aqui nesse lugar com muitos amigos que eu amo demais, assim, que são amigos de alma, sabe? Mas essa pessoa em especial que eu vou falar com vocês, é uma pessoa que deixa o meu ambiente saudável, mas da forma mais sublime que existe, assim, sabe? E ela é minha amiga há mais de 20 anos, vocês têm noção disso? Há mais de 20 anos que essa pessoa é minha amiga. E, gente, a gente nunca brigou. Nunca teve um diazinho, assim, que nós brigamos, sabe? Teve uma coisinha. E tem gente que fala que é super saudável, né? Você brigar com alguém. Mas não teve nenhuma situação não teve um dia que eu encontrasse com essa pessoa e eu falasse, puta, né? PQP, cara. Não. Pra falar que não teve uma vez que eu fui bem... Eu fui bem, como é que posso falar? Eu não fui muito feliz com a colocação que eu fiz e não foi nem a respeito dela, sabe? Foi a respeito de uma situação e aí ela me corrigiu, assim, meio que brava. E aquilo foi tão bom pra mim, sabe? Deu meio que um supapo, assim, isso já faz muitos anos. E, no momento seguinte, que eu achava que ia estragar a situação, a gente tava indo pro show. Vida que segue. Ela normal, eu normal, não teve nenhuma coisinha, assim, e foi tão importante aquilo pra minha vida, assim, sabe? Foi a única vez que teve alguma coisa. E essa pessoa, pra vocês terem ideia, meu passaporte, ela que fez. O passaporte do meu filho, ela participa da minha vida de uma forma muito direta, e eu acho muito importante a gente falar para as pessoas o quanto elas são importantes para a vida da gente, sabe? Os meus amigos, que são meus amigos, eu deixo muito claro a importância deles na minha vida. E essa pessoa, ela veio aos poucos, assim, acompanhando a minha vida muito de perto. Ela me conhece mais que eu mesma. Isso é muito louco, né? É muito maluco uma outra pessoa te conhecer mais
Por que eu digo isso, né? Vocês podem falar, pô, mas ela não se conhece. Não, eu me conheço muito. Mas, às vezes, eu me encontro em alguns lugares porque a gente tem alguns vícios, né, da vida da gente. E aí que hoje eu consigo me regular bem mais, de vir para o centro e me regular, né? Antes eu não tinha essa coisa de me regular. E ela teve essa função na minha vida quase que inteira. Tipo, Cris, ei, acorda. Cris, ei, sabe? E eu lembro que uma vez, eu já morei no mesmo prédio que ela. E eu lembro que uma vez eu tava muito triste, foi eu acho que um dos dias mais tristes da minha vida. Eu tava muito brava com um namorado que eu tinha na época, tal. Tava super triste, era uma situação que já tava vindo, assim, sabe, enrolada. E foi esse dia, era um sábado, nunca vou esquecer. E eu tava muito triste, assim, e aí eu fui no apartamento dela, eu morava no mesmo prédio que ela. E eu fui lá chorando, e antigamente, hoje eu tô mais centrada, mas antigamente eu chorava, tipo aos berros, e tipo, parecia que quanto mais alto eu chorasse, mais eu colocava pra fora aquela raiva, aquele sentimento que eu tava remelenta. E aí eu fui na casa dela, tal, eu falei, eu tô muito mal, que não sei o que. Ela falou, cara, vai, se controla. Se controla, vai lá na sua casa, eu já tô indo, né? Ela tava com o filhinho dela e com o marido dela. Vai lá que eu já vou. Eu não lembro se eu morava embaixo ou em cima. Eu morava em cima. Ela era no quarto e eu no quinto. E aí ela falou, daqui a pouco eu vou lá. E, eu tava, sabe, tipo, chorando, assim, absurdamente. Cheguei na minha casa, deitei no sofá e continuei lá chorando. E ela simplesmente subiu, abriu a porta, assim, sentou na mesa, colocou a garrafa de vinho, e ficou me olhando chorar sem falar nada. Aí ela esperou chorar tudo que eu tinha que chorar. Tipo, eu não tinha mais lágrimas, sabe o limite? Aí ela falou, agora vem aqui, vamos tomar um vinho. Eu nunca vou esquecer. Vamos tomar um vinho. Eu, como não tinha mais lágrimas, eu falei, vamos tomar um vinho. E aí ela ficou conversando comigo e eu tinha um espelho, assim, na frente da mesa. Ela falou, cara, se olha no espelho. Aí me deu aquela encarcada, né? E, gente, aquela conversa foi um divisor, assim, pra minha vida. Dia seguinte eu acordei outra pessoa com outros comportamentos. Olha a importância de ter uma pessoa assim na tua vida, sabe? Ela falou, olha pra você, olha a mulher que você é, olha isso, porque às vezes a gente sai desse prumo, né? E aí no dia seguinte, e foi definitivo aquilo, eu acordei, parece que, não sei o que aconteceu, foi uma chave, eu sei que muitas chaves mudaram assim minha vida e eu sei exatamente quais foram os momentos. E esse dia foi uma chave que foi virada, foi uma chave muito bonita que foi virada, sabe? E ela foi pra casa dela e vida que segue, assim, sabe? E desde então, e aí depois disso, eu fiz a minha primeira, e tem podcast falando disso aqui, minha primeira viagem pra Itália, né? Eu sou uma viciada em Itália. Eu fiz a minha primeira viagem pra Itália e, obviamente, ela me ajuda muito, gente. Eu sou uma zero à esquerda em tecnologia, em exatas. Ela faz absolutamente tudo pra mim, assim. E acho que ela viu passagem comigo, viu hotel, tudo assim, sabe? E lá vai eu pra Itália e tal. E ela fez o roteiro dos trens pra mim, quais trens pegar, onde pegar, até errado que eu passei pra ela as informações, ela fez errada, mas ela ficava lá, sabe, me olhando, tô indo pra tal lugar, eu errei uma vez um negócio, que fui parar em outro lugar, ela falou, mas eu achei estranho, Cris, porque era tanto tempo aqui, então assim, uma pessoa que acompanha de perto, que se importa, né? Eu tô falando isso pra vocês e falando dela porque essa semana eu vi tantas pessoas falando que não tem ninguém que se importam, né? Que se se acontecesse alguma coisa comigo, dentro da minha casa, eu tenho medo que alguém não me encontre, assim, sabe? E eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, cara, que maluco, olha a importância da gente ter essa pessoa, mas a gente também tem um terreno para outra pessoa, né? Porque eu acredito que seja muito troca, né?
Não acho que seja só de um lado, né? Tem que ser dos dois lados. E quando você chega nesse lugar de, eu acho que eu não tenho o outro lado, a gente tem que fazer essa autoobservação também, né? Como é que eu tô sendo como amiga, né? E foi isso que eu falei, inclusive, para uma pessoa essa semana, né? Porque às vezes a gente acha que tá arrasando. Tô arrasando, e às vezes não é bem isso, né? Então a gente tem que fazer essas análises também, né? E voltando para minha amiga, fiz essa viagem para a Itália, eu falava com ela todos os dias, e eu voltei da Itália, assim, tipo, enlouquecida, tipo, eu preciso voltar para esse lugar, preciso morar nesse lugar, e sabe o que é interessante? Ela me ouve porque eu tenho mais ou menos umas 300 ideias por dia. Eu tenho umas 300 ideias por dia. E todas as ideias eu falo pra ela. E todas as vezes ela fala, meu, que ideia genial. Ela nunca fala, cara, sossega. Ela nunca fala. Ela fala, nossa, que demais, Cris. Todas as vezes, tudo que eu falo assim pra ela, e ela fala, nossa, que demais. Ela sabe que eu deixo ela tonta, porque eu envolvo ela em todos os meus projetos, e ela que faz tudo, inclusive hoje, por isso que eu tive essa ideia de fazer esse podcast, inclusive hoje, nós finalizamos um projeto super bonito, lindo, maravilhoso. Ela veio aqui em casa, foi tão legal, ela veio aqui em casa, eu fiz tratamento estético nela, a gente finalizou o projeto, depois eu tinha atendimento, eu tinha botox para fazer à tarde, e aí antes a gente foi nos pés de jabuticaba daqui de casa, e a gente ficou comendo jabuticaba. Gente, isso, sei lá, 1h da tarde, tem vida melhor que essa? Se tiver, eu desconheço. E você comendo jabuticaba com a tua amiga de alma, assim, sabe? Depois de ter finalizado um projeto lindo, que eu venho falando há tempos com ela, depois de ter feito tratamento estético nela, e depois a gente ter fofocado horrores, e a gente finalizou com no pé de jabuticaba, comendo jabuticaba docinha. Então, amores, isso dá uma paz de espírito tão grande, e eu acho tão importante que as pessoas saibam da importância que elas têm na vida da gente, sabe? É muito importante que elas saibam. Essa minha amiga, eu vou contar uma história que eu acho muito legal, pelo menos eu acho. Todas as viagens que eu faço, antes do avião subir, ela é a última pessoa que eu ligo. Aí eu falo, se acontecer alguma coisa, você cuida do Enzo. Ai, meu Deus, eu sou muito doida. E aí eu falo, quando eu ligo pra ela e ela não atende, eu falo, meu Deus do céu, cara. Então já virou uma coisa. Todas as vezes que eu tô no avião, antes do avião decolar, eu ligo pra ela e a gente fala. E já virou uma rotina, assim, nossa, sabe? Eu acho muito, muito gostoso a gente ter esses momentinhos, assim, sabe? E uma outra coisa muito legal é que a primeira vez que eu fui em sala VIP, eu fiz vídeo pra ela. Eu acho que eu fiz ligação com ela. Nunca tinha ido, né? E aí, depois da primeira, todas as vezes, em qualquer sala VIP do mundo, eu mando a foto pra ela, ou se der a gente se liga assim, e eu falo, Igaraçu venceu. Igaraçu é onde eu nasci, lá em Pernambuco, né? Aí eu falo, Igaraçu venceu, e a gente morre de rir, eu tomo meu champanhe, tomo meu vinho, e é muito delicioso compartilhar a vida com ela, assim, sabe? Esses dias eu tava fazendo um curso, e o professor falou assim, olha, vou falar uma coisa para vocês, existem muitas almas gêmeas, as pessoas acham que alma gêmea é essa questão amorosa, né? Encontrei minha alma gêmea de homem e mulher. Mas existe muita alma gêmea de amigos, de mãe, de pai, de irmãos, e as pessoas só ligam a alma gêmea para encontro amoroso, né? De homem e mulher. E ele falou, não, às vezes existe. E para mim fez tanto sentido aquilo, porque, obviamente, minha amiga é super bem casada, tem um filho que eu amo o filho dela super, o marido dela é meu amigo também, mas eu sinto que tem uma ligação absurda, sabe? Eu acho que Deus falou assim, Cris, olha, você vai
perder sua mãe bem cedinho, mas em compensação eu vou te mandar alguns anjinhos para te ajudar nessa caminhada. E é a minha amiga, assim, eu acho que Deus escolheu a dedo, porque é um colo certeiro, sabe? É um colo certeiro, assim. E ano passado, para vocês terem uma ideia, eu fui num congresso de estética que tem em Milão, que eu vou quase todos os anos. E fui num curso de perfume, né? Eu adoro. E aí, eu, obviamente, mandei vídeo para ela, cheirando as coisas, cheirando as essências, foto das mesas, fotos não sei o quê. E num exame final, acho que tinham 32 ou 36 essências, eu sei que eu errei 4 das 30 e poucos, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu tava combinando com uma outra pessoa que eu ia encontrar com ela 2 semanas depois dali, sabe? E ela me ligou enquanto eu tava lá, essa outra pessoa. E eu falei pra ela, nossa, eu tô num curso de perfume, e aí eu toda empolgada, né? Acabei de sair do teste de 30 e poucas, eu errei só 4, né? E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, você não sabe o que você quer da sua vida. Você não sabe o que você quer, agora é perfume, né? E aquilo foi um impacto tão grande pra mim, assim, foi um super impacto. E eu falei, foi um impacto, porque quando eu tô na Itália, os meus amigos de lá, eles tratam essa minha questão de ter várias funções. Aprendi essa semana fui apresentada essa semana como uma pessoa de multipotenciais. Eu achei um espetáculo quando me apresentaram assim. E na Itália as pessoas me veem assim, existe um respeito tão grande por essa questão. Eu gosto de muitos assuntos, né? E trabalho com vários assuntos, né? E aqui no Brasil eu vejo que as pessoas vem como essa pessoa estava conversando, você não sabe o que quer, né? E lá eles vêm com potencial, tipo, com admiração, sabe? E aí eu me sinto vista, muito vista lá. E eu já estava há um tempo lá na Itália e aí eu já estava vestida disso, né? E quando eu ouço uma pessoa falando, você não sabe o que você quer, é um banho de água gelada assim, e aí eu combinei o que tinha que combinar com ela, a vida que segue e tal. E logo em seguida eu mandei o resultado do negócio do perfume para essa minha amiga do podcast, Especial Zona. E eu mandei uma foto, eu ganhei até um anelzinho e tal, porque eu soube o nome não errei quase nada, errei 4 só, e aí eu ganhei um anel. E eu falei para ela, cara, olha isso, ganhei um anel, porque acertei não sei quantas essências, notas e tudo mais. E ela me vira e fala assim, porra, se você fizer alguma coisa relacionada a isso, vai dar muito certo. Vai dar muito certo, porque você gosta disso, é a sua cara, você ama isso, porque eu gosto de ervas, né? Eu amo essas coisas voltadas para a natureza, eu gosto de perfume, eu gosto de cheiro. E aí ela falou, nossa, se você fizer alguma coisa voltada em relação a isso, vai dar muito certo. Olha a diferença, gente. E aí eu fiquei olhando assim, aí eu falei, você não sabe o que aconteceu, olha a diferença, tal, né? Ela, foi vida que segue. Mas são só exemplos que para mim são muito importantes. Não é que eu seleciono, eu não tenho esse poder de selecionar ninguém. Mas hoje em dia eu sou tão bem resolvida comigo, assim, com a minha companhia, eu amo muito estar comigo, assim, eu sou uma pessoa muito gostosa, é sério, e é muito fácil, tudo é muito gostoso comigo, que eu faço questão de que a minha vida seja assim, sabe, com pessoas assim, eu vou onde eu me sinto bem-vinda, e não é bem-vindazinha, é bem-vinda, de tipo, festejada mesmo, sabe, eu não quero ninguém puxando meu saco, não é isso, gente. Mas esses mais ou menos da vida não são mais bem-vindos pra mim, sabe? Eu prefiro estar na minha casa, eu prefiro estar tomando o meu chá, eu prefiro estar ouvindo uma música gostosa, estudando. Eu amo estudar.
do que estar num lugar que eu não seja bem-vinda, com pessoas que eu não sinta que eu tô sendo bem-vinda, sabe? Então, chegar nesse lugar de a minha companhia é muito boa e olhar os meus amigos assim, né, as pessoas que fazem parte da minha vida, é muito gostoso saber que eu tenho essa amiga. É muito, como eu falei em algum momento, é um colo para mim muito importante. Ela esteve comigo em vários momentos decisivos assim da minha vida, sabe? Em vários não, né? Em todos. Em todos. E é importante ressaltar que ela não é uma pessoa intrometida. Ela não é intrometida. Ela só dá a opinião dela ou ela só fala alguma coisa quando ela é convidada. Ela é de uma educação e de uma gentileza com o outro absurda, sabe? Todas as vezes que ela me dá qualquer opinião é porque eu falo. Eu tô com essa situação, né? Ela vem e fala. Ou eu tô com tal ideia. Ela nunca foi invasiva. Nunca foi invasiva. Ela nunca falou, Cris, eu tô achando que você é isso, ou aquilo, ou aquilo. Nunca. Nunca. É leve. Eu tenho uma questão muito forte, que parece que eu sou uma pessoa muito legal. Parece que eu sou uma pessoa muito legal, mas eu falei já pra vocês, eu não sou essa pessoa tão legal assim, sabe? Sou taurina, gente, eu sou na minha, né? Pra passar pelo meu muro, assim, eu preciso confiar muito, né? Eu não gosto de pessoas invasivas, sabe? A minha vida é muito discreta, eu não gosto que invadam essa minha privacidade. Então, os meus amigos, realmente, eles são meus amigos. Que eu conto alguma coisa pessoal, é porque eles são muito meus amigos, assim, sabe? Porque eu não conto a minha vida pra todo mundo. Eu sou muito, muito discreta e chata, né? Eu sou taurina com lua em virgem. Tipo, o que me salva é Sagitário, porque senão ia ser insuportável. Mas ela é discreta, ela preserva, ela respeita esse muro. Eu acho que por isso que é uma coisa tão bonita e importante pra mim, assim, sabe? Porque ela respeita, ela me respeita. E eu acho que em qualquer relacionamento, o respeito é a base pra tudo, sabe? O respeito, dizem, mas tem que ter amor. Eu já vi relacionamento com amor que não tinha respeito nenhum. Mas existe, eu já vi. Eu amo, eu faço tudo pela pessoa, mas existe um desrespeito, assim, tão absurdo. E aí eu falei, nossa, a pessoa faz tudo pela outra? Olha que maluco isso, ela ama muito, porque era visível que amava, mas, no entanto, tinha desrespeito. E aí eu aprendi que a base para qualquer relacionamento é o respeito. E a partir do respeito, esse amor nasce. Isso aqui é a minha opinião, tá, gente? Ninguém precisa concordar, não. O amor nasce e aí esse amor vai se transformando durante a vida toda, sabe? Não é um amor, não tô falando nada de paixão, tá? Esse amor vai se transformando e aí vem a admiração e cada ano que passa e cada mês que passa, esse amor vai se transformando, mas a base, o alicerce para uma coisa saudável, um relacionamento saudável, seja ele amizade ou eu acredito que seja o respeito, a base, sabe? E aí o amor aparece e aí depois ele vai sendo transformado. E é isso. Essa pessoa, ela respeita a nossa amizade, essa pessoa respeita esse meu lugar, assim, de quietude, às vezes, sabe? Eu sou muito quieta, assim, e ela respeita. Então, às vezes, a gente pode passar... Agora não, porque ela é a minha professora de inglês também. Ai, meu Deus! Ela é minha professora de inglês também, então a gente se fala 2 vezes na semana, ela querendo ou não. Mas ela é minha professora de inglês também. Mas pode ser que a gente passe, antigamente, quando ela não me dava aula de inglês, muito tempo sem se falar, e quando se falava, é vida normal, assim, não existe cobrança, não existe saudável,
Sabe? É uma coisa, como eu falei para vocês, Deus, ele separou as pessoas certinhas para minha caminhada aqui, sabe? E hoje, o que eu quero falar para vocês é para vocês darem uma olhada nessa árvore de vocês aí de amizade. Se vocês têm um amigo muito, muito importante, para vocês falarem para ele da importância que eles têm na vida deles. Às vezes a gente não fala, né? E não precisa falar, precisa falar. O outro precisa saber. E quem não tem, e quem tá se sentindo sozinho, né? Olha, não tenho amigo, tá cada dia mais difícil amigo. Pensa no que você tá dando para essas amizades que você poderia, ou não tá dando para uma amizade, o que você pode restaurar de uma amizade que foi muito importante para você, e de repente você pode restaurar. Eu acho muito válida esse olhar da gente, esse lugar da gente olhar pra gente e fazer essa análise também, né? Porque a gente às vezes acha que é muito alecrim e a gente não é esse alecrim todo, né? Então eu acho importante a gente fazer essas análises, sabe? E principalmente, se vocês forem sortudos, como eu sou, falem para os amigos de vocês a importância deles na vida de vocês, viu? É muito importante isso. E Pri, obrigada por absolutamente tudo, Pri. Tudo. Por ser editora desse podcast, por ser... Meu Deus, são tantas coisas, Pri. Por embarcar nas minhas loucuras. Toda hora eu apareço com alguma coisa e você tá ali me apoiando, às vezes acreditando mais em mim do que eu mesma. Obrigada por saber do meu maior sonho e me lembrar dele quase todos os dias. Por ser essa minha amiga irmã, que eu te amo, sei lá. Não tem nada de palavra que possa falar. Eu te amo além de tudo, Pri. De tudo. Eu sou muito grata a Deus pela sua amizade e obrigada por tudo. Eu amo você. A vida presta muito, gente.